Salve, salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com e hoje vou fazer uma análise contra outro jogador da Indonésia, aquilo que eu falei pra vocês, tem muitos jogadores da Indonésia nesse nível de jogo, isso é muito interessante, mas vamos aí para um E4, eu faço C5, defesa siciliana, o jogador faz C3, né, a Alapin, né, variantes da Alapin, e aqui eu faço um D5 nesta posição, o jogador avança peão, exatamente. Existe esse lance aqui, né? Existe um mundo onde o cara avança o peão, ele não toma o peão aqui. E também dá pra jogar, não é algo ruim. Eu não gosto muito desse avanço aqui para enfrentar. Eu acho que é até legal para as peças brancas esse avanço aqui. Eu não sou muito fã de enfrentar, né? Mas fazer o que? Tem que jogar. Cavalo C6, ele faz D4. Agora eu capturo com o peão, ele captura com o peão de C. E aqui eu faço cheque com a minha dama em A5, né? A ideia aqui é só dar um jeito de... Vamos tentar algum contrajogo, algo assim. Essa é mais ou menos a ideia, né? Aqui ele solta cavalo, né? Cavalo C3 e agora eu faço o peão E6, com a ideia de fincar o centro aqui, proteger, né, a parte central do jogo. O jogador agora faz cavalo F3 e eu faço meu bispo B4, né, fazendo esse ataque chato aqui no rei dele. Então ele tem que se preparar aqui, porque senão ele leva um ataque aqui. Então ele joga bispo dele D2 e aqui eu simplesmente faço cavalo E7 com a ideia de fazer o roque o mais rápido possível. O jogador faz bispo D3 e agora eu faço minha dama em B6, a ideia da dama aqui é ficar nessa linha aqui e também, né, pressionar esse peão, né, porque o cavalo também tá atacando e ele só tem uma peça que defende, então ele tem que dar um jeito de defender isso aqui. Então ele simplesmente tira cavalo, faz cavalo A4, é interessante, ele ataca a minha dama, né, isso é muito bom, foi um bom lance e ainda dá uma descoberta no meu bispo, então eu tenho que tomar cuidado aqui, certo? Então aqui primeiro eu dou cheque, troco os bispos, né, bispo trocando em D2, o jogador toma com a dama D2, protegendo o peão, muito bom também. E aqui eu simplesmente oferto, né, a troca das damas aqui. Ele pode não querer isso, né, ele poderia voltar o cavalo se ele quisesse. Porém, ele aceitou essa troca. A ideia da oferta da dama ali é só para tentar, vamos dizer assim, simplificar a posição. Porque esse avanço desse peão e essa linha de ataque aqui, né, que ele tá fazendo e esse estilo de jogo com as peças negras eu não gosto muito. Então para mim é um pouco desconfortável, eu não jogo muito essa posição aqui com as peças negras. Então eu falei assim, é bom trocar as peças logo, que aí eu consigo jogar um pouco melhor, né. E também se for para posições de empate, para mim tá tudo certo, né, é uma posição que eu não gosto muito de jogar. Beleza, aqui, né, trocou as damas, né, ficou meu cavalo em B4 aqui, ele tem que tomar cuidado com o ataque do bispo e também o duplo, né, que tá chegando no rei e na torre, né. Então, nessa posição, o jogador joga bispo dele, foi um lance interessante, bispo B1, porém, esse bispo B1 tranca a torre dele, né, então eu tô com pequenas vantagens aqui. Nessa posição eu tiro o meu bispo atacando o cavalo dele, bispo D7, a ideia aqui é só desenvolver mesmo o bispo, né, ganhando um tempo no cavalo dele. Aqui ele recua o cavalo para C3 e eu faço pequeno roque, certo? O jogador faz pequeno roque também, e agora as posições, digamos que tá empatado totalmente, né, não tem uma grande vantagem para nenhum dos lados, porém, eu sinto que aqui é mais vantajoso para as peças negras jogar, uma visão de ser humano, vamos dizer assim. Estou com uma visão de ser humano e na minha visão eu sinto que é mais fácil jogar com as peças negras nesta posição, por conta de já poder sair para a coluna, não tem uma torre presa igual as brancas, ele tem um peão atrasado, né, eu posso, sei lá, fazer um ataque aqui futuramente, cavalo nessa posição de C6 ou um cavalo F5 também é possível para atacar, né, parecendo aquele ataque da Alekhine, né, da defesa Alekhine, mas beleza, faço aqui um A5, inclusive esse A5 eu olhando aqui agora eu não considero muito bom. Eu acho que o melhor lance nessa posição aqui, eu acho que era um A6 aqui, seria melhor, né, para não deixar esses pulos, primeiro defender antes de começar a atacar. Mas eu fiz esse A5, vamos ver no que vai dar. Aqui ele fez um A3, né, para tirar, expulsar meu cavalo daí. Eu recuo meu cavalo para C6 e o jogador agora joga bispo, né? E aqui a posição das brancas já tá, vamos dizer assim, ficou um pouquinho melhor, tá mais saudável, né? Agora as torres conectadas, né, tá tudo certo. E aqui com esse bispo em D3 aqui ficou muito bom, certo? Aqui eu volto meu cavalo para A6, né, com a ideia A7, né, com a ideia de manobrar talvez o cavalo nessa posição para chegar nessa casa aqui, que é interessante. E o jogador abre a ala da dama logo, fez um B4 aqui e eu simplesmente aceito essa troca, né? Trocamos os peões. E nessa posição eu volto o cavalo para C6, com a ideia de tentar atacar aqui e continuar mantendo pressão nesse centro aqui, né? Bom, aqui nessa posição o jogador avança o peão dele para B5 e eu subo meu cavalo atacando o bispo dele aqui.
Inclusive essa subida do cavalo não achei que foi muito boa, olhando aqui agora não parece algo muito bom, né, esse cavalo V4 aí ficou um pouco esquisito, né, não tem muita volta pra ele, né. Bom, aqui ele joga bispo nesta posição, ele joga bispo em E2, e aqui eu simplesmente jogo o meu cavalo F5, e aqui eu tenho que tomar cuidado, né, essa posição, bom, o que vocês levam de lição nessa posição aqui? Cara, quando o jogo tá dessa forma, assim, tá bem equilibrado, o jogador de não tá cometendo erros, eu acho que a melhor coisa que eu posso falar aqui pra vocês é recue as peças e mantenha elas em posições sólidas. Né? Não faça isso aqui que eu fiz com o cavalo, por exemplo. Aqui ele não tá numa posição sólida, tá vendo? Ele não consegue recuar mais por causa do peão. E não tem boas casas aqui pra ele, sabe? Tá vendo isso aqui? Tá meio esquisito, sabe? O cavalo meio deslocado. O outro cavalo até dá pra jogar, né? Tá atacando, né? Tem casa pra recuo. Mas esse cavalo aqui não tá muito bom. Então, como a posição tá muito empatada, a recomendação é você manter suas posições sólidas, né? Manter as peças em posições sólidas. Coisa que eu não fiz, acabei vacilando, mas beleza. Né? Aqui o jogador faz um lance meio esquisito, né? Fez um G4. Esse lance foi totalmente estranho na minha visão. Não acho que foi nada bom esse lance. Beleza, ele recua o meu cavalo. Não recuo. Aqui foi um erro grave aqui. Olha só o que eu fiz, cara. Olha que vacilo. Aqui, olhando bem, vocês viram? Eu iria fazer o lance pra trás com o cavalo aqui. Não sei porque eu não fiz esse lance. Eu fiz um erro grave aqui, agora que eu vi. Um erro bruto aqui, um erro que não era pra ter acontecido, né? Cavalo C2. A ideia é atacar a torre aqui. Se ele tomar aqui, eu pegaria a torre dele. Essa era a ideia, né? Que eu tinha na minha cabeça na hora, né? Provavelmente. Porém, é um erro grave. Por quê? Porque ele toma minha torre. Ele troca as torres. Entendeu? E se eu tirar cavalo, ele pega outra torre. Então ele pega duas torres por uma torre. Tá vendo? Isso aqui é totalmente perdido para as peças negras, né? Um erro grave aqui. Eu esqueci que se eu jogasse cavalo aqui, ele poderia simplesmente trocar as torres aqui. Foi tão tosco esse lance que eu fiz aqui. Devia estar com muito sono para fazer um lance tosco desse aqui, não é possível. Lance feio, né? Mas faz parte, acontece, né? E aí o jogador, obviamente, né, ele encontrou o lance, né, trocou as torres ali, eu tomei a torre dele, porém aqui eu perco um cavalo inteiro, no momento desses, cara, no momento desses, onde a partida tava totalmente empatada, eu vou e entrego um cavalo inteiro aqui na posição, vacilo, muito feio, né, e aqui eu tomo com o peão já quebrando a estrutura central, ixi, aqui já era, né. Mas beleza, a gente tenta alguma coisa aqui ainda, né? O jogador avança peãozinho para B6, né? E aqui eu tiro meu cavalo, minha torre aqui para tentar atacar as peças dele, tentar recuperar de alguma forma logo isso aqui. Ele captura meu peão central aqui de E5, de D5, né? E aí a posição começa a escambar, né? O jogador... agora eu faço meu rei F8, né? E o jogador agora só precisa jogar certinho. Ele só não vacilar que dá pra ele ganhar com tranquilidade isso daqui, né? Bom, aqui ele joga a torre dele em C1, com a ideia de entrar na coluna e ainda atacar o meu cavalo. E aqui eu simplesmente recuo o meu cavalo para A1 aqui, né? E ele desce a torre dele nessa posição. C7, torre na sétima fileira. Aqui ferrou, né? Agora azedou de vez, né? Essa torre aqui vai me dar muito trabalho. Bom, aqui eu tiro o meu rei para E8, né? Para tentar proteger o meu bispo aqui. E aqui ele poderia ter tomado aqui o peão, né? Mas ele não quis, ele não aceitou isso. Não sei, na verdade, por que ele não aceitou. Mas beleza. Aqui ele recua o cavalo dele, né? Ele faz cavalo B4. E eu jogo a minha torre em B3 aqui para tentar atacar o cavalo de B4. Ele volta protegendo o cavalo dele com a torre dele em C4. E aqui eu jogo o meu bispo dando um ataque duplo aqui nele, né? Tanto na torre quanto no bispo futuramente. Futuramente não, né? Se ele movimentar a torre, cai o bispo dele. Então aqui eu tô criando certos problemas para ver como é que ele vai reagir a isso, né? E aqui ele simplesmente dá cheque nessa posição, né? Eu recuo, subo o meu rei, né? Para sair do cheque, faço rei D7. Né, atacando a torre dele também, porém aqui tá muito ataque, né, por exemplo, bispo, cavalo, aqui tá muito esquisito, né, se ele bobear, um erro que ele cometer ali, eu recupero a minha peça e aí possivelmente pode ter jogo, né. Bom, nessa posição o jogador faz torre C7, dando outro cheque, né, eu não posso tomar a torre dele que o peão protege, e aqui nessa posição ele captura meu bispo, e eu capturo o cavalo dele, ainda tá melhor para as peças brancas, né, ele tem uma peça a mais aqui. Bom, nessa posição ele volta o bispo dele. Ele faz bispo em F1 aqui, protegendo a posição, né, para mim não ficar dando cheques aleatórios. E aqui eu pego o peão dele, o peão de B6, e ele pega o meu peão de F7. Nessa posição eu dou cheque em G6 com a minha torre, né, ele recua o rei dele para H1. E aqui nessa posição eu protejo meu peão de B6 aqui, de B7, né, com o meu rei. Faço o rei C8, e aqui ele sobe os peões centrais dele.
E nessa posição não tem muito o que eu possa fazer, né? Vamos jogar aqui cavalo C2 para tentar algum contra-jogo, alguma coisa. Ele avança o peão de E6, né? Cada movimento do peão, cada subida do peão vai incomodar, né? A minha posição aqui não tem muito que eu possa fazer. Aqui cavalo em B4 e agora ele joga cavalo E5 e agora simplesmente eu jogo minha torre H6 e eu abandono essa partida depois de peão E7, né? Porque ele vai coroar, não tem como defender, né? Eu não consigo vir com meu rei pra cá porque o cavalo bloqueia, não consigo vir pra cá porque o peão bloqueia. Eu também não consigo jogar minha torre aqui para tentar defender porque o peão captura minha torre. E meu cavalo também não consegue sair, peão captura. E se eu capturar aqui, ele coroa do mesmo jeito, né? Então está totalmente perdido para as peças negras aqui. Eu vou levar mate, né? Não tem como escapar disso aqui. Mas a vida é assim, né? A gente acaba errando. E isso aqui serve de lição pro xadrez, né? Para não cometer gafes nem erros, porque a posição ela estava empatada. Eu não precisava fazer lances, aquele lance torto, né? Nada a ver, um lance besta. Mas faz parte, né? Errar faz parte, né? Eu sou uma pessoa normal, eu jogo de forma cotidiana. Às vezes eu jogo estressado, né? Com as coisas da vida. E às vezes eu jogo de forma bem tranquilo mesmo, né? Às vezes dá. É porque assim, por exemplo, eu uso o xadrez como duas formas pra mim, né? Desestressar e ao mesmo tempo para relaxar a cabeça, né? Porque eu sinto que eu fico bem relaxado com xadrez jogando, né? Então muitas das vezes eu acabo jogando estressadão por causa de alguma coisa, eu acabo jogando estressadão e acabo jogando mal. Mas de alguma forma eu não fico puto por perder, entende? Eu não fico irritado por perder. Eu sinto que mesmo que eu esteja jogando mal por estar estressado, eu sinto que eu tô fazendo isso como uma forma de, vamos dizer assim, que seja uma terapia pra mim, entendeu? Então por isso eu não fico bravo, né? Eu perco, beleza. Eu sei que eu posso jogar melhor, eu sei que eu sou um jogador que eu tô jogando estressado, então não estou jogando no meu 100%, então eu não fico estressado com isso, eu não fico bravo por perder, ainda mais fazendo uma gafe dessa, né? E isso vocês têm que levar isso pra vocês também, entende? Vocês têm que entender o que é o xadrez pra vocês. O que é o xadrez pra você? Você tem que primeiro entender isso, cara. O xadrez é uma diversão, o xadrez é um lazer, o xadrez é pra você se desestressar, o xadrez é pra você queimar os neurônios, você quer levar o xadrez seriamente, tipo de forma profissional ou algo assim. Você tem que entender pra que serve o xadrez na sua vida. Pra mim, é uma terapia, é uma forma de terapia, é um hobby, é gostoso em certos momentos, momentos que eu estou estressado com coisas da vida, eu sento pra jogar um xadrez. Entende? Isso é o xadrez pra mim. Eu não almejo rates elevadíssimos no xadrez, nem nada do tipo. Eu almejo isso que eu tenho hoje. 2000 de rating, minhas coisas, meus estresse no jogo, meus hobbies, minhas coisas aqui envolvendo o xadrez. Certo? Então, essa é a lição de hoje, né, cara? Coloca a mão no coração aí e se pergunte pra você mesmo, o que é o xadrez pra você, cara? O que é o xadrez? O xadrez é diversão? É prazer? É lazer? Então, cara, veja primeiro o que é isso, certo? E aí depois, cara, você comenta aí, né, o que é o xadrez pra você. Tamo junto aí, vamos para a próxima partida, certo? Já os 2000 de hate, tô mostrando algumas derrotas aqui pra vocês verem, né, que eu não sou o deus prodígio que sabe todos os lances, eu erro também como ser humano normal. Tamo junto aí, rapaziada, pessoas, mulheres, crianças, adultos, senhores, senhoras, é nóis, dá aquele like pra fortalecer e partiu o próximo jogo.